No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Olha, se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Um texto que eu quero pregar para vocês desta noite, muito conhecido e muito interessante, né? Eu quero ver se consigo tirar alguma coisa nova para vocês dentro desse texto que quase todo mundo conhece. É Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim. Leia na sua Bíblia. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Podemos assentar, irmãos. Se assente. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente, muito importante a gente conversar um pouco aqui nesta noite. Uma palavra profética dada por um profeta chamado Isaías. Um homem muito usado por Deus, né? Um homem plagiado pelo Nostradamus, eu digo assim. Um homem que teve a primeira visão quase aos 18 anos, quando ele teve a primeira visão. Ele tinha quase 18 anos. E o que a gente sabe sobre ele é que ele era casado com uma mulher chamada a profetisa. A única coisa que a gente sabe sobre ela é isso, que ela se chamava a profetisa. Ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos tinham um nome tão interessante que eu resolvi aqui escrever para poder explicar para vocês aqui nesta noite, para vocês verem como ele era assim meio excêntrico, até com os nomes dos filhos. Tinha um que se chama Seá-Jesub, que significa um remanescente voltará. E tinha um outro filho que se chamava Maé Shalal Hasbash, que significa apresse o espólio e acelere a presa. Um negócio estranho, né? Os nomes que ele deu para os seus filhos. Ele, segundo o que se sabe, ele parece que morreu cerrado no meio. Mas ele foi um grande profeta, um homem que profetizou sobre a vinda de Jesus. Um homem que falou sobre o Messias. Um homem que tinha uma palavra que quando ele falava, acontecia. Tudo que Deus colocava para ele, dava para ele como conhecimento, como revelação, que ele ia e falava, sempre acontecia porque ele era um profeta usado por Deus para poder revelar realmente os mistérios e falar as coisas que Deus queria falar para o seu povo. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo de Deus estava num período de muita dificuldade. E era um período de dificuldade porque vocês sabem que ninguém pode estar feliz numa situação de escravidão. Quem é que pode ser escravo e dizer, bem, eu estou feliz porque agora eu estou escravizado. Estou dominado por um povo. A minha vontade não prevalece. Estão tentando tirar a minha identidade e tentando sobrepor sobre mim uma nova influência, uma nova cultura. E era exatamente isso que o povo de Deus estava vivendo, uma situação de escravidão. E vocês sabem que naquela época escravo não sonhava. Escravo não podia projetar nada com respeito à sua vida, porque não tinham
nenhuma perspectiva de melhor ou positiva, de algo melhor para a sua própria vida, porque a situação de escravo era uma situação em que eles não tinham direito a nada, e que viviam então subjugados por um outro povo, sem direito de expressar a sua cultura, sem direito de expressar os seus sentimentos, e vivendo uma vida totalmente apagada, uma vida totalmente sem sentido, uma vida totalmente humilhada. E era exatamente assim que o povo de Deus estava vivendo. Mas esse foi o caminho que eles escolheram. Eles foram por esse caminho no momento em que desobedeceram a Deus. Eles foram por esse caminho no momento em que resolveram fazer coisas que Deus não se agradava, como adorar deuses estranhos e se envolver com deuses estranhos. Isso então acabou gerando sobre eles essa sanção negativa da parte de Deus, aonde por causa desse pecado, eles simplesmente foram desterrados, foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles passaram a viver como escravo. Eu digo que foi uma opção, porque eles estavam adorando, envolvidos com uma deusa lá da Babilônia. Era deusas que eles adoravam. E eles então foram para lá, e quando foram para lá, ficaram então escravizados, subjugados ali na Babilônia, que hoje é o Iraque, e perderam praticamente o sentido de vida, perderam a razão de viver, perderam praticamente a identidade. Tudo aquilo que eles viveram em um determinado momento da vida, em um determinado passado, parece assim que se anulou totalmente perante aquela situação de escravidão em que eles viviam subjugados lá na Babilônia. Só que Deus queria tirá-los de lá. Eles estavam ali por um período de tempo. Deus permitiu que eles ficassem ali porque Deus imaginava que aquela situação de escravidão pudesse então fazer com que eles viessem repensar as suas posições e viessem se questionar e também sentir a necessidade de um acerto com Deus, porque era isso que Deus estava querendo. Deus estava querendo conserto, e toda aquela situação de aparente punição, aquela situação de escravidão, era nada mais, nada menos, Deus dando tempo, dando a chance dele repensarem a sua posição, de se autoanalisarem e de perceberem que era necessário realmente voltar para Deus, se acertar e reconstruir os altares e refazer essa vida e esse relacionamento com Deus. E olha, eles ficaram lá, não foi pouco tempo não, foram 70 anos, foi muito tempo, mas Deus começou a falar através do profeta, e o profeta que Deus falou foi exatamente o profeta Isaías. O profeta disse a eles que eles iam sair daquela situação. O profeta disse a eles que os inimigos teriam que fugir, iam voltar sair fugido no navio ou nos navios que eles tinham construídos, e que eles achavam assim que era exatamente o máximo, algo que realmente erguia o orgulho de todo aquele povo babilônico. Deus então falou através do profeta que eles iam sair, que eles iam fugir, que eles iam ser tocados para fora da Babilônia, que iam ter que fugir nos seus navios. E quando se falava sobre isso, era praticamente impossível alguém imaginar ou achar que isso poderia acontecer. Diante do poderio do povo babilônico, diante da força do povo babilônico, parecia assim que era algo totalmente impossível. Como aquela nação, aquele império tão poderoso, que dominava tudo, poderia então fugir em seus navios da maneira como o profeta estava falando. E o profeta, por mais que ele profetizasse, ele percebeu que a baixa autoestima do povo não deixava o povo acreditar. As pessoas ali só pensavam nos seus sofrimentos, só pensavam na sua dificuldade, só tinham na cabeça a lembrança de toda aquela situação de escravidão, de sofrimento, de humilhação, e não encontravam tempo para poder pensar ou imaginar que as coisas poderiam mudar. Eles estavam totalmente bitolados naquela vida de escravidão. A mente cauterizou de tal maneira que quando se tratava de pensar na possibilidade de sair daquela